Olá, gente. Meu nome é Ana Carolina Correia e essa vai ser a minha primeira videoaula no nosso blog Português para Concursos. E um ponto importante que eu queria ressaltar com vocês que a língua portuguesa em concursos ela é muito determinante para aprovação, porque pela língua portuguesa ser uma disciplina que muitos candidatos têm uma certeza de que eles têm um certo domínio, eles nem sempre priorizam a língua portuguesa como um foco de estudo, por acreditar nesse certo domínio. Então é onde muitas vezes acontecem alguns equívocos, alguns erros, algumas expressões mal colocadas. E a língua portuguesa, ela garante 70% dos acertos dentro de uma prova de concurso. Então, ela é um forte índice para aprovação. E vamos agora para a nossa primeira videoaula. Eu vou falar com vocês sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são os recursos de expressão utilizados por um escritor com o objetivo de ampliar o significado de um texto literário ou também para suprir a falta de termos adequados em uma frase. É um recurso que dá uma grande expressividade ao texto literário. As mais comuns são a metáfora, comparação, metonímia, antítese, paradoxo, personificação ou prosopopeia, que a gente pode usar os dois termos, hipérbole, eufemismo, ironia, elipse, zeugma, pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, onomatopeia, anáfora, sinestesia, gradação e aliteração. Pelos nomes, causa um certo estranhamento, mas não se assustem que de difícil mesmo são só esses nomes, são só essas nomenclaturas. Mas de acordo com os exemplos que eu vou trazer para vocês, vai ficar claro o que são essas figuras de linguagem. E muitas vezes as figuras de linguagem não estão presentes só nas provas de concursos, elas são usadas no nosso dia a dia, na nossa fala, na nossa escrita, e às vezes a gente nem percebe, né? Então vamos lá para a nossa primeira figura de linguagem. A primeira delas é a metáfora. A metáfora é um tipo de comparação, mas sem os termos comparativos. Quais são esses termos comparativos? Tal como, são como, tanto quanto. E na metáfora, a comparação entre dois elementos está implícita, trazendo uma relação de semelhança entre eles. Então, olha aqui, tempo é dinheiro. Eu não usei nenhuma dessas, mas eu usei o meu verbo aqui, ó. Tempo é dinheiro. Então, nesse exemplo, a relação está implícita, onde o tempo é tão valoroso quanto o dinheiro. Por isso, ele é colocado como semelhante à moeda, né? Então, agora vamos para o segundo exemplo. O próximo é a comparação. A comparação, ela consiste na aproximação entre dois objetos, por meio de uma característica semelhante entre eles, dando a um as características do outro. Difere da metáfora porque possui obrigatoriamente termos comparativos. Em suma, é uma comparação explícita. Então, por que vai ser? Porque sempre na comparação eu vou usar aqueles termos que antes eu não iria usar na metáfora. O como, o tal como, são como e tanto quanto. Então, olha aqui no nosso exemplo. Tempo é como dinheiro. Então, nesse exemplo aqui, vemos o principal definidor de uma comparação. A palavra como, ela traz explicitamente a ideia de que o tempo é valoroso como o dinheiro. Ok? Então, vamos para o próximo.
Metonímia. A metonímia é a substituição de uma palavra por outra, sendo que entre ambas há uma proximidade de sentidos, uma relação de implicação. Por exemplo, aqui, ó, não leu Machado de Assis. O que eu vou estar me referindo usando esse termo? É que eu não li a obra de Machado de Assis. Então, aqui a gente só substituiu o nome do autor utilizando a obra, no segundo exemplo. Então, a metonímia, ela consiste nessa substituição de palavras, dando o mesmo sentido a uma frase. Olha aqui o outro exemplo. A cozinha italiana é maravilhosa. Se eu vou estar falando da cozinha, eu vou estar me referindo a quê? Que é comida italiana. Ela é maravilhosa, ela é ótima. Então, quando ocorrem essas situações, da gente substituir uma palavra por outra, a gente vai estar utilizando a metonímia. Por exemplo, se a gente for ao dentista, ele vai ter que falar que a gente vai ter que usar o Colgate depois de todas as refeições. Mas o Colgate, ele é uma marca. O certo seria ele falar pra gente que deveríamos usar a pasta dental. Então, nesse uso nosso cotidiano, foi aplicada uma figura de linguagem, foi aplicada a metonímia, ok? Então, vamos para o próximo. A próxima agora é a antítese. Então, a antítese, ela consiste no uso de palavras, expressões ou ideias que se opõem. Olha aqui nesse exemplo do soneto da separação de Vinícius Moraes. De repente do riso fez-se o pranto. Olha a oposição. Riso e o pranto. Silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas se fez a espuma. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. Então, nesse soneto aqui, vemos claramente a antítese por trás da temática da separação amorosa. O que antes era riso, trouxe lágrimas com a separação. As bocas unidas pelo beijo no amor se separaram como a espuma, que se espalha, que se dissolve. Então, essa oposição de sentimentos e atos, eles formam claramente a antítese nesse nosso texto. Vamos para o próximo? O paradoxo. O paradoxo é a presença de elementos que se anulam numa frase, trazendo à tona uma situação que foge da lógica. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer, de Luís de Camões. Então, a situação do paradoxo aqui é clara. Elementos marcados se anulam, trazendo uma série de questionamentos. Como que pode uma ferida, algo que causa dor, não ser sentida? Como o contentamento, que causa felicidade, pode ser descontente? Como a dor pode não doer? Então, aqui a gente vê claramente a fuga da lógica. São coisas que são impossíveis. Como que a gente vai ter uma ferida que dói, mas não se sente? Então, quando acontecer essas situações que vão fugir da lógica real, a gente vai ter exemplos de paradoxo. O nosso próximo é a personificação ou a prosopopeia. Então, a personificação, que também é chamada de prosopopeia, consiste na atribuição de características humanas, como sentimentos, linguagem humana, ações do homem a coisas não humanas. Por exemplo, um texto aqui de Carlos Drummond de Andrade, Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Então, nesse exemplo, o medo é uma sensação, mas ele é transformado em um pai e companheiro, algo
que só é atribuído a um ser humano. O medo é apenas um sentimento. Então é impossível o medo ser um pai, o medo ser um acompanhamento. Porque ele é abstrato, ele foge da nossa realidade. Então, quando acontecer esses casos de atribuir qualidades humanas a coisas não humanas, vai estar ocorrendo a personificação ou a prosopopeia. Vamos para o próximo. A hipérbole. Essa figura de linguagem, ela vai consistir no emprego de palavras que expressam uma ideia de exagero de forma intencional. Por exemplo, aqui, ela chorou rios de lágrimas. Então, chorar rios remete a um choro contínuo, exagerado. E o termo rios vem para enfatizar essa ideia de que foi um choro intenso. Outro exemplo do nosso dia a dia, até com professores em sala de aula, com mãe, quando ela fica brava, olha, eu já pedi para você fazer isso mais de 1000 vezes, mas não é que foi feito toda hora, faz isso, faz isso, faz isso. Não, está enfatizando a ideia de que já foi pedido muitas vezes para você fazer certa coisa. Então, por isso, essa enfatização de fazer 1000 vezes. Olha aí um outro exemplo de hipérbole. Então, vamos para o próximo. O eufemismo. O eufemismo, ele ocorre quando utilizamos palavras ou expressões que atenuam e substituem outras e que produzem um efeito desagradável e chocante. Por exemplo, faltei com a verdade ao dizer que fui à igreja. Menti ao dizer que fui à igreja. Então, a expressão e o impacto negativo que a palavra mentir traz, ele é suavizado ao dizer que eu faltei com a verdade. Por exemplo, se você for falar que alguma pessoa morreu, você não vai querer usar essa palavra devido ao impacto. Você vai falar que, olha, ela passou dessa vida para melhor. Ela saltou da ponte da vida. Então, o eufemismo vai consistir nisso. Ele vai amenizar um termo que causa impacto. Vamos para o próximo. A ironia. A ironia é a expressão de ideias com significado oposto ao que se realmente pensa e acredita. Olha aqui o exemplo. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor, de Mário de Andrade. Então, o trecho aqui, ele é um exemplo claro de uma ironia. A moça, ela é descrita como bonita, bem tratada, tradicional, que conservadora, né, que ela é de família, e burra. O destaque em um amor, apoiando-se na descrição da moça, mostra que ela, ao contrário de ser esse amor de pessoa, é na verdade alguém sem atrativos, sem graça. Então aqui temos um caso de ironia. Vamos para o próximo. A elipse. Temos a elipse quando em um texto alguns elementos são omitidos sem ocasionar a perda de sentido, uma vez que as palavras omitidas ficam subentendidas através do contexto. Então, olha aqui. Ela está passando mal, depressa, um médico. Ela está passando mal, depressa, chamem um médico. Então, na primeira frase, temos a elipse ao vermos que a palavra chamem está escondida. Não é necessário colocá-la e não há perda de sentido, porque mesmo sem ela, a gente vai entender que é necessário chamar um médico depressa porque ela está passando mal. Vamos para o próximo agora. Zeugma. Ela é parecida com a elipse, mas, no entanto, só podemos identificar desta forma essa figura de linguagem quando há omissão de algo que já foi expresso no texto. Por exemplo, aqui, ó. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores, de Gonçalves Dias. Então, nesse trecho, vemos a omissão da palavra tem, no último trecho. Né? Então, aqui, ó,
não tem o termo tem, que apareceu em todas as outras. Então, nesse trecho, não foi necessário o emprego dessa palavra para entender que a vida tem mais amores, pois já houve a repetição da palavra nos outros versos. Então, quando acontecer essa situação, que o termo que já foi representado, no final ele é omitido, acontece o zeugma. O pleonasmo, né, ele é a repetição de uma ideia por meio de outras palavras. É utilizado como uma forma de ênfase, e além de ser uma figura de linguagem, ela é classificada como um vício de linguagem. A diferença entre a figura e o vício é simples. Para ser uma figura de linguagem, o pleonasmo ele vem de forma intencional, para dar mais expressividade no texto, enquanto o vício ele vem como uma repetição não intencional e desnecessária. Olha o exemplo aqui de um textinho de Manuel Bandeira. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então, a repetição proposital aqui de Manuel Bandeira, ao dizer que chovia uma chuva, intensifica a ideia de que estava chovendo. É lógico que se chovia, sempre quando vai chover eu vou estar me referindo de chuva, né? Então, aqui temos um caso de um pleonasmo e ao mesmo tempo é um vício de linguagem. Nosso próximo, ele é o assíndeto. O assíndeto, ele ocorre quando há omissão das conjunções. Por exemplo, morte no avião. Acordo-me para a morte. Barbeio-me, visto-me, calço-me. Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui no assíndeto, a conjunção geralmente ela é substituída por uma vírgula, como aqui no exemplo. Então, quando houver a omissão dessas conjunções, vai estar acontecendo o assíndeto. No caso aqui, a conjunção que está omissa é a conjunção e. Olha aqui como queria ficar. Barbeio-me, e visto-me, e calço-me. Mas para não repetir, eu coloquei a vírgula e acabei tornando um assíndeto o meu texto. Vamos para o próximo. A onomatopeia. Então, temos a onomatopeia quando há o uso de palavras que reproduzem os sons de seres vivos e objetos. Ela é mais comum em histórias em quadrinhos. Então, olha aqui nesse exemplo, nessa tirinha de Calvin, né? Olha o barulho aqui, ele tá no primeiro quadrinho, ele tá lendo o livro. Olha aqui no segundo, ele cai. Então, todos esses barulhos, né? O, epa, a, o e bonk. Então, estão representando os sons que aconteceram quando ele caiu. Então, olha aqui, poderia ter sido um acidente, né? Então, quando acontecer a reprodução de sons, por exemplo, em histórias de quadrinho, de alguns super-heróis, tem muito isso quando tem luta, tem pou, tem pei. Então, são várias as figuras de linguagem que representam certos sons, de acordo com o contexto da historinha. Vamos para o próximo. A anáfora. A anáfora, ela vai consistir apenas na repetição de palavras ou expressões com o objetivo de enfatizar uma ideia. Então, vamos ver nesse texto aqui de Vinícius de Moraes, Elegia Desesperada. Tende piedade, Senhor, de todas as mulheres, que ninguém mais merece tanto amor e amizade, que ninguém mais deseja tanta poesia e sinceridade, que ninguém mais precisa tanto de alegria e sinceridade. Então, aqui, eu estou repetindo a ideia da mulher, que ninguém mais do que a mulher merece tanto amor e amizade, que ninguém mais do que a mulher deseja tanto poesia e sinceridade, que ninguém mais do que a mulher
precisa tanto de alegria e serenidade. Vamos para o próximo. Temos agora a gradação. Nessa figura, as ideias aparecem de uma forma crescente ou decrescente dentro de um texto. Então, vamos ver o texto aqui da Lígia Fagundes Telles, Meia-noite em ponto, em Xangai. A mulher foi se encolhendo, agarrada aos braços da poltrona. Cravou o olhar, esgazeando no retângulo negro do céu. Encolheu-se mais ainda, cruzando os braços. Limpou as mãos, pegajosas no brocado da bata. Susteve a respiração. Então aqui a gradação, ela é crescente e vem trazendo uma ideia de sensação do medo que ele só vai aumentando, né? Então a gradação vai consistir nisso. As figuras de ideias, elas vão aparecer de forma crescente ou decrescente. Então olha aqui, foi se encolhendo, cravou o olhar, encolheu-se mais ainda, limpou as mãos e susteve a respiração. Vamos lá agora. A sinestesia. A sinestesia, ela traz textos que expressam as sensações humanas com o cruzamento de palavras referentes aos 5 sentidos. Então, aqui no texto Recordação de Cecília Meirelles. Agora, o cheiro áspero das flores leva-me os olhos por dentro de suas pétalas. Então, aqui vemos uma característica do olfato, do cheiro, misturada com uma outra, do tato áspero. Então, a sinestesia lembra as questões de sentir, né? Então, dos 5 sentidos. Então, vamos gravar esse nome, sinestesia, sentir, sensações, para a gente não esquecer. A aliteração. A aliteração, ela consiste na repetição de consoantes e uma sequência de palavras, trazendo a um texto com um efeito sonoro. Confira um exemplo no trecho da música Chove Chuva, de Jorge Benjor. Chove, chuva, chove sem parar. Nesse caso aqui, o CH repetido, ele vem para dar a sonoridade da chuva, além de dar ritmo à música do autor, Jorge Benjor. Bom, pessoal, esse foi a nossa primeira apresentação sobre as figuras de linguagem. Espero que tenham gostado. E obrigada pela atenção e vamos agora para as atividades que estão postadas logo em sequência do nosso vídeo. Tá bom? Muito obrigada!